Beleza? Mais uma videoaula do canal Pra Tirar 10 aqui com o professor Wilton e trago aqui mais um probleminha, nesse caso um probleminha que envolve aí a variação de temperatura. Certo dia de inverno na cidade de Campos do Jordão, os termômetros registravam 8 graus negativo pela manhã. No entanto, por volta do meio-dia, a temperatura subiu variando 13 graus. Que temperatura o termômetro registrou ao meio-dia? Reparando aqui, a gente já vê que ele está dizendo que a temperatura subiu, variando 13 graus, ou seja, essa temperatura se deslocou por 13 graus, 13 casinhas aqui. Ó. Se a gente fizer aqui pela reta numérica, fica fácil, porque a gente pode contar 13 casinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e a gente percebe que o termômetro marcou aí, ao meio-dia ele marcou 5 graus positivo, meio-dia. Bom, mas se não tivesse tão fácil assim perceber pela reta numérica, o que a gente poderia fazer é o seguinte, tá aqui no 8 graus Celsius negativos, e essa temperatura variou positivamente por 13 graus positivos, 13 graus, significa que a gente tem aí uma continha, uma adição entre dois números inteiros. Então, se você tem 8 negativo e está adicionando 13 positivo, você vai ver qual que é essa adição fazendo o seguinte, o 13 que é maior você deixa em cima aqui, ó, e tira 8, vê quanto sobra. Nesse caso vai sobrar 5. 5 positivo. Que é exatamente a temperatura a qual marcou aí o termômetro durante o meio-dia. Beleza. A variação de temperatura, a gente sabe que é o quanto ele variou, quanto a temperatura se deslocou. E tá fácil aqui, a gente já viu que daqui até aqui o ponto 0 se deslocou 8 e do 0 até o 5 se deslocou 5. Então ao todo se deslocou 13 casinhas aí, variou 13 graus Celsius. Ainda nesse probleminha, nós temos aqui ó, uma outra pergunta. Sabendo que no final da tarde a temperatura caiu para 5 graus negativo, calcule a variação de temperatura do meio-dia até o final da tarde. Bom, a gente já calculou que a temperatura ao meio-dia ela marcou 5 graus positivo. Então, meio-dia era 5 graus positivos. E à tarde, a temperatura caiu para 5 graus negativo. O fato que a gente quer calcular a variação de temperatura agora. Uma coisa diferente, a gente quer calcular quantas casinhas essa temperatura variou. Se no caso aqui o ponto 0 é ponto de origem, a gente tem aqui o ponto 5 positivo, que é a temperatura ao meio-dia, e 5 negativo, que é a temperatura no final da tarde. Olhando aqui, fica visível que essa temperatura variou 5 mais 5 graus aqui, então ela variou 10 graus. Só que se não tivesse fácil de ver isso, a gente poderia fazer uma subtração entre os números inteiros, pegando a maior temperatura e subtraindo a menor temperatura. E essa subtração vai ficar da seguinte forma. Repete o primeiro número e faz uma adição com o oposto do segundo número, chegando aí no valor 10 positivo. É a mesma quantidade de casas aqui, ó. 10. Beleza? Até uma próxima videoaula.